Bom, me chamo Maria Eduarda e vou começar apresentando o grupo. Somos 5 integrantes compostos por Mariane Honorato, Bruna de Almeida, Maria Eduarda, Sara Isla e Victoria Gabriela. Ficamos com o tema hidroterapia no pós-operatório de pacientes que sofreram fraturas de fêmur e tíbia. Estrutura anatômica. Bom, o membro inferior ele é responsável pelo suporte e mobilidade do corpo humano. Suas estruturas são inervadas pelo plexo lombar e sacral, sendo o fêmur um osso mais longo e resistente, tendo como composição um osso compacto e esponjoso, e pelo corpo a diáfise e duas extremidades, as epífises. A proximal, que se articula com o osso do quadril pelo acetábulo da pelve, com a cabeça do fêmur, estabilizada por um conjunto de ligamentos capsulares. E a distal, com a patela e a tíbia, colocando os joelhos e pés mais próximos da linha mediana do corpo, sendo contornada por partes moles. Quando há um declínio na qualidade desse osso, surgem patologias ósseas tais como a osteoporose, a osteomielite e osteosarcomas. Dessa forma, é comum agravar o trauma por queda em pessoas idosas, pelo fato dessa população estar passando por transformações fisiológicas do envelhecimento, afetando a estrutura cognitiva e sistemática. Epidemiologia. Bom, como foi dito acima, ele afeta principalmente idosos, por conta de todo o processo de transformações fisiológicos que esses pacientes vêm sofrendo. E em pacientes mais jovens, eles ocorrem devido a traumas diretos de alta energia, como a realização de esportes, acidentes automobilísticos e motociclísticos. Podem estar associados a patologias como a artrite reumatoide, osteoporose, doença de Parkinson e a torplastia do quadril. Tipos de fratura. A fratura do colo do fêmur, ela acontece entre a cabeça e a linha intertrocantérica. É observada geralmente em pacientes mais idosos, porque geralmente quando caem, eles caem diretamente sobre o quadril. Em muitos dos casos, os pacientes eles chegam a necessitar de cirurgias com pinos ou placas. É possível uma mobilização mais precoce a fim de evitar complicações no pós-operatório. Pacientes que têm osteoporose têm mais tendência a ter esse tipo de fratura. Olá, o meu nome é Sara, sou aluna de fisioterapia do 4º período e vou falar um pouco sobre a fratura da diáfase do fêmur. Então, como já diz, é uma fratura localizada no fêmur, na região da diáfase. Então, essa região, ela possui essa fratura, que pode ser tanto oblíqua, transverso, uma fratura transverso, um deslocamento oblíquo e por aí vai. Existem outros tipos de fraturas, mas todas são localizadas nessa região do fêmur, que é a região da diáfase. Isso ocorre porque essa região ela é um pouco menos esponjosa. Então, ocorre também acidentes de trânsito, geralmente, e também quando uma pessoa cai de uma queda de uma altura muito alta, quando tem uma lesão por esmagamento. Vou falar um pouco sobre o tratamento conservador e do tratamento cirúrgico. O tratamento conservador ele é mais utilizado em crianças e esse tratamento é quando ocorre das várias alternativas terapêuticas, é quando ocorre o engessamento de imediato e quando após um engessamento de tração prévia, reduz a manutenção da fratura. E a cirúrgica é quando passa por os procedimentos em colocar pino, algum tipo de placas, e isso aí vai dizer quando o paciente deve iniciar a hidroterapia. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a hidroterapia na fratura do fêmur. Então, eu vou falar sobre as metas que a hidroterapia atua e tem sobre essa patologia.
Então, uma das metas é ajudar o paciente a ganhar uma melhor amplitude de movimento do quadril e joelhos, reeducação da marcha, fortalecimento da musculatura do quadril, reeducação do tempo de internação. E a hidroterapia, ela também tem como melhorar a qualidade de vida do paciente, assim como outros tipos de reabilitação. A fisioterapia tem como reabilitar e dar qualidade de vida a essa pessoa que está indo em busca dessa terapia. Boa noite, meu nome é Ariana Norato, sou do 4º período de fisioterapia e hoje eu vou falar um pouco sobre o protocolo do pós-cirúrgico da hidroterapia em pacientes no pós-operatório de fêmur e tíbia. Então, quando se pode iniciar o tratamento na água? Logo após o início da cicatrização óssea, após a retirada dos pontos, ou também com um curativo de hidrocoloide, que ele impede a passagem de água. Não apresentar nenhuma contraindicação, como ferida exposta ou infecção na pele. Quanto mais cedo o paciente iniciar o tratamento na hidroterapia, melhor para ele a evolução. Segundo os dados, a fratura da tíbia ela está entre as mais frequentes dos ossos longos. Geralmente são causados através de acidente de trânsito, atingindo o público jovem do sexo masculino. E na maioria dos casos, a fratura da tíbia ela está associada à fíbula. Já na fratura da tíbia, a gente vai ver agora um pouco da estrutura anatômica da tíbia e da fíbula. Bom, aqui a gente pode ver dois ossos. Essa daqui é a tíbia, esse osso mais grosso. Ele se localiza logo abaixo ao fêmur, na porção medial, à extremidade superior. Ela se articula-se diretamente ao fêmur e à patela, mantendo o contato através dos meniscos, enquanto a extremidade inferior articula-se ao tarso através do maléolo medial. Já esse osso aqui mais fininho é chamado de fíbula. Ele se localiza paralelamente à tíbia, tanto na extremidade superior quanto inferior. Porém, eles não realizam tantos movimentos entre si. Já a face inferior da fíbula articula-se com o talos, fazendo com que grande parte dos movimentos do tornozelo, principalmente na estabilização articular. Bom, aqui a gente pode ver a estrutura da fíbula e eu vou falar um pouco sobre a anatomia. Essa região aqui é chamada de cabeça da fíbula. Essa região é chamada de maléolo lateral. Nessa região aqui é chamada de face medial da fíbula. Nessa região aqui é chamada de ápice da fíbula. Já esse osso aqui é a tíbia. Essa região é chamada de côndilo lateral. Nessa região é chamada de côndilo medial. Essa região aqui é chamada de tuberosidade da tíbia. Essa região aqui é chamada de entalhe fibular. Essa região a gente chama de maléolo medial. 8% dos casos, essas fraturas são em idosos, de 55% a 70%. Essas fraturas são no platô lateral, de 10% a 23% são no platô medial e de 10% a 20% são nos bicondilares. Boa noite, meu nome é Vitória Gabriela e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de fraturas tibiais. Primeiramente, a tíbia é dividida em 3 segmentos: proximal, que é próximo ao joelho, diáfise, que é no meio da perna, e distal, que é próximo ao tornozelo. A parte proximal da tíbia, ela é classificada como platô ou planalto, que é um tipo de fratura. Essa fratura, ela é dada pelo quê? Pelo esforço severo na articulação do joelho, ou seja, o esforço de alta intensidade naquela articulação. Ela também é dada em idosos ou pessoas mais jovens, ou seja, ou outro. Outro tipo de fratura
como vocês podem ver aí na imagem, está acontecendo no meio da perna, ou seja, classificação de ártese. Esse tipo de fratura, ela é resultante de um esforço ou também de uma torção em pessoas que praticam esportes. Outro tipo de classificação para essa fratura são quedas de grande altura e pessoas que tiveram traumas diretos. Vou falar um pouquinho aqui sobre a divisão do tratamento. O tratamento ele é dividido em dois, em conservador e cirúrgico. O conservador é aquele que não precisa de cirurgia e tem o objetivo, com a ajuda de profissionais da saúde, realizar intervenções terapêuticas para a reabilitação daquele paciente. Já o cirúrgico, ele é utilizado quando não é possível utilizar o tratamento conservador. Ele vai fazer os ajustes dos fragmentos fraturados, ele vai usar materiais de civis interna, como, por exemplo, um fixador externo. Olá, tudo bem? Eu sou Bruna, sou do 4º período de fisioterapia e eu vou terminar aqui explicando sobre a hidroterapia na fratura de tíbia, né? Quais são as metas da hidroterapia na fratura de tíbia, né? A meta é obter a amplitude dos movimentos, melhorar a força muscular do quadríceps e do músculo posterior da coxa, melhorar também a amplitude dos movimentos das articulações do joelho e do tornozelo e também recuperar a força muscular. Agora vamos ao protocolo, né? Quando que o paciente ele pode começar o tratamento na hidroterapia, né? Quando que ele pode iniciar o tratamento dele? Ele pode iniciar o tratamento após uma cicatrização óssea, né? Ele tem que estar medicamente estável e também ele não pode apresentar nenhuma contraindicação. O paciente, se ele tem alguma contraindicação de quem tem que estar em repouso ou algo assim do tipo, ele não pode iniciar o tratamento da hidroterapia. No caso, ele não pode ter nenhuma contraindicação. Agora, qual é a importância da hidroterapia nessas fraturas, né? Na fratura de fêmur e de tíbia. Qual a importância? A hidroterapia ela é muito útil, né? Porque além dela tratar outras patologias e consequências de lesões, ela também, a água em si é uma forte aliada para o pós-operatório, tendo como benefício, né, e objetivo melhorar a capacidade motora do paciente, reduzir a dor ao paciente. E também um dos objetivos, né, que são muitos, porque a hidroterapia ela é imensa, os benefícios dela são imensos, eu só estou citando alguns, melhora a função física também do paciente. E também ajuda o paciente na diminuição de peso, assim, o paciente ele fica mais leve, porque no tratamento de algum exercício, fazendo algum tipo de exercício, usando algum material, tudo vai ficar mais leve para o paciente, né? Tudo se torna mais leve e ele fica livre de dores, livre de quedas, que no caso seria um exemplo de um tratamento em solo, né? Que aí poderia correr o risco do paciente cair ou se machucar mais ainda aquela lesão, aquele pós-operatório. E a hidroterapia, ela permite que o paciente fique livre de tudo isso, de dores, de quedas. E sem contar também que acelera mais ainda o processo de cicatrização. O paciente, ele fazendo o tratamento direitinho, fazendo todos os exercícios e sessões, vai ajudar mais ainda na cicatrização daquele pós-operatório e na recuperação do paciente. Muito obrigada pela atenção.